E saudações mortais, voz que fala agora convosco é o grande Volda da Budapeste. Vamos que vamos, né? Mais um belo dia no Megamon Global. O Matador de Deuses chegou e vamos que vamos, hein? Para aí as novidades. Quer dizer, não temos novidade, né? Mas vamos falar, né? Como eu fiz um vídeo ontem, né? Fiz aí sobre, né? O UP, né? O P até então Zimove e tal, né? Do nosso queridíssimo Abomas No, pá. Beleza? Não tá com as builds certas, eu tô testando algumas builds pra ver qual aqui se encaixa melhor nele. Beleza? Até então aí no intuito, né? Então chega no like, compartilha se for possível. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho caso você queira, né? Sempre tá aí por dentro das novidades e dos melhores times, né? Até então se encontra aqui. É isso aí, rapaziada. Não perde a mão, hein? Que aqui é só babado. Então vamos lá. Falar um pouco aqui das habilidades dele, como ficou, né, após o Z-Move, tá? Para aqueles que não sabem, né, tem aí na playlist, tá? Uma playlist no canal, aonde tem todas as reviews, né, de habilidade dos Pokémons, tá? Então é só dar uma olhada, beleza? Com tranquilidade. E tem uma que eu tô colocando, mano, uma que eu fiz, só que ela é de gringo, né? Mas eu tô repostando aí, né, e colocando em uma playlist, que é sobre builds, runas, chips e até times, né? Assim, tipo, o cara faz um videozinho mostrando ali as habilidades dos Pokémon e tal, né? Em combate e mostra ali mais ou menos o time que ele possivelmente funcione, tá? Mas ele mostra só um, não mostra vários, né? Aqui no meu caso eu já mostro variações, né? Porque nem todo mundo quer usar a mesma coisa. Então nós faz as variações e vê aí quais são as melhores, as que funcionam, dependendo aí, né? Claro, de cada servidor, né? Cada servidor tem um time específico, então a galera, né? Sempre joga em um patamar diferente aqui. Mas aí você pelo menos vai ter uma base, né? Uma ideia, uma noção de como funcionaria. Beleza? Então vamos aqui, o ataque básico dele, né? Como lá, né, no vídeo de ontem ficou, né? O coeficiente de dano aumentou em 10%. Não é muita coisa, mas faz uma diferença, tá? Porque aumentou 10% tanto no dano de P-Ataque somado com o SP-Ataque dele, né? A um único alvo. E ganha P-Ataque e SP-Ataque nível 2, né? Que era o buff normal. Aí adicionou isso aqui, taxa de cura nível 2, né? Só que taxa de cura, mano, pra mim era referente a HP. Só que aqui diz assim, buff, increase, target, speed em 12%. Aí eu não sei se é um erro de tradução ou se é isso mesmo, mano. Pra mim, Realeng era pra ser cura, né? Aumento de cura, taxa de cura. Certo? Mas aqui fala como fosse speed, né? 12% de speed. Aí eu não sei se foi algum erro de tradução ou algo do tipo. Mas tá aí. Ele ganha ataque, né? Ele buffou o ataque dele para ataque básico. E ganha, né? Esse Realeng aí até então. Na skill dele, né, que é interessante essa skill dele aqui, ó, causa dano de SP Damage com 90% de ataque físico e mágico ali somados a um único alvo, né, entra no modo camuflagem, né, ou seja, no boneco de neve, por um turno, e o final da camuflagem a 50% de chance de congelar, né, congelamento nível 1 a um inimigo aleatório, por um turno, prioriza alvos com ferida de Picket, né, é tipo uma ferida gélida, que normalmente ele causa, né, nos inimigos quando ele ataca ou quando ele é atacado, né. Tem muito isso na passiva dele. E ele gera para outros Pokémon de gelo também, tá? Essa mesma passiva, ele consegue fazer outros Pokémon de gelo quando eles forem efetuar algum tipo de ação, né? Não importa qual, eles fizerem uma ação, esses Pokémon aleatoriamente vai acertar nessa ferida de gelo em alvos aleatórios, tá? E essa ferida de gelo, ela tira, se não me engano, ó, diminui, né, a vulnerabilidade do Pokémon ali, ou seja, vai tomar mais dano do tipo elemento gelo, né, em 12%, e imediatamente vai perder ali 10% da sua vida máxima, tá? Ele vai congelar ali 10% da vida máxima daquele Pokémon, ou seja, não tem como ser usado. E depois causa um dano, né, um dano do tipo elemento gelo, tá? De 45% da soma do P-Ataque e SP-Ataque, né, elemental do lançador, tá? Então é bem da hora aqui, uma forma de dano bem legal até então. Beleza? Aí vem aqui, priorizar o conferido, legal. E a chance de congelar aumenta para 100% em clima de neve, ou seja, nevasca, né, a nevasca ele ativa quando está com um Pokémon SS de gelo, que seria no caso o WK, ou se não, só ele mesmo ativa a nevada, né, que é o efeito comum de clima dele, né, assim, igual o tipo da baleia, igual do Primal Groudon, um pouco, não tão parecido com o do... Parecido, né? Com o do Shime, parecido com o do Tyranitar, só que aquilo, né? Tem duas versões. A partir que tu bota ali um SS ali no time, a passiva melhora, né? O efeito de clima melhora, então ele fica superior, né? Até então. Beleza? Aí vamos lá, chance de congelar aumenta para 100%, legal. E restaura 35% do HP do jogador acumulados. Então causa dano do tipo gelo a um inimigo aleatório igual a quantidade de cura. Ou seja, ele vira ali o boneco, se esconde por um turno, no outro turno vai, descamufla, causa dano, tem chance de congelar o alvo 50%. Se tiver na nevasca vai ser 100% congelado, né, tem a chance ali aleatoriamente. E ainda se cura e o dano que ele curar vai causar dano naquele alvo, né? Então é muito interessante aí essa habilidade dele, tá? Vamos para a Ultimate. Causa dano SP Damage em 170% de ataque físico somado com SP Ataque, né? Ataque especial, aos alvos alinhados, né?
E adiciona ferida gélida, né? Ou seja, aquela passiva lá. Aos alvos por 2 turnos. As 2 primeiras vezes que a habilidade suprema for aprimorada para vento gelado. Ou seja, as primeiras 2 vezes que ele liberar a ultimate, vai ser aprimorado, né? Para vento gelado. Após o qual o jogador entra em esconderijo de neve. Ou seja, ele ativa tipo, essa passiva de esconderijo de neve, que é parecida com camuflagem de neve. Não é a mesma coisa, né? Mas é parecido. Ele fica meio aquele... como se fosse escondido, né? No meio da nevasca, mano. Entendeu? É bem da hora isso aí, mano. Deixa eu ver se aqui tem. Aqui, ó. Né? É uma camuflagem, um efeito especial de camuflagem dele próprio, que vai ter uma quantidade de HP de acordo com 75%. Não, 75% do HP dessa proteção vai ser baseada no P-Ataque e SP-Ataque dele próprio, tá? Então não é baseado em HP como alguns outros Pokémon. É baseado no ataque dele. Entendeu? Nos 2, no caso. Então vai ser a soma do, né, até então, HP dessa proteção dele. Show de bola? Aí vamos lá. Por um turno, em clima nevado, o dano desta habilidade suprema é aumentado em 44,6%. Ou seja, tem que estar com o efeito de campo ativo dele, tá, rapaziada? Se for usar ele, tem que usar o efeito de campo dele. Aí sim você usa o potencial máximo, né, do Abomasnow. Porque ele vai causar muito mais dano. Mano, 44,6%. Isso porque tá no level máximo, 124, né? Dependendo do level que você esteja aí na conta, vai ser um valor... Ah, não, mas, mano, é muita coisa, tá? Aqui é quase 50%, mano. Basicamente, se ele bater 100 mil, vai bater 144k. Entendeu? Tipo assim, é uma proporção muito grande. Show de bola? Aí 11 estrelas. Ao liberar uma habilidade suprema, adicione geada extrema ao alvo principal por 2 turnos. Quando estiver nevando, se o dano ativo for afetado durante esconderijo de neve, né, que é quando ele estiver ali naquele modo de proteção dele, 50% da soma do P-Ataque e SP-Ataque será revertido para a fonte de dano como dano elemental gelo. Ou seja, ele vai ultar, pá, vai se transformar lá, vai ficar no esconderijo de neve dele. O dano que ele tomar, né, naquele estado dele ali, metade desse dano vai ser devolvido no alvo. Então isso é muito bom, tá? Eu acho que no vídeo ontem que eu fiz, mano, aconteceu isso, né? Até então foi quando a Mega Rayquaza do... Não lembro quem eu tava atacando no momento. Eu acho que era o Xing, o time do Xing, né? Que a Rayquaza dele bateu, né, no Abomasnow e ela morreu, né? Que ela bateu e morreu. Ela tá com metade da vida, naquela... Eu acho que tá com metade do HP, se não me engano. Aí ele atacou, né? Causou muito dano. Só que o dano não influencia nele, né? Na vida dele, influencia na vida, né? Da proteção dele. Causou o resultado da morte, né? Ele acabou morrendo por causa desse dano de reflete aí até então, porque não tinha nenhuma forma dele sobreviver, já que o time dele já tinha gastado, né? No caso, o WK dele já teria utilizado a proteção, né? Do cristal de gelo, né, até então, em outro Pokémon. Beleza? Então é isso aí. Não vou explicar sobre essas passivas aqui, porque eu já fiz um vídeo falando sobre cada um, né? Então se você quiser saber assim, mais detalhadamente ali, é só você, como eu digo, né? Dar uma olhada aí no canal, na review das habilidades, vai ter lá a review dele. Foi a última, né? Na realidade, foi a última aí que teve, né? Que eu fiz. E aqui é o lance, né? O que seria geada extrema, né? Que ativa quando tá em nevasca. Basicamente, mano, é um dano de rebote, ele aumenta o dano de rebote, né? E o rebote rate, na realidade, né, para pokémons de gelo, né? E o damage é aumentar a passiva de damage de migração e redução de dano, né, em 15% para os pokémon de gelo ali no caso. E, né, ativa no caso o dano, ele causa um dano extra, né? Toda vez que o pokémon de gelo for atacar o alvo, que tiver, né, a geada extrema ativa, ele vai causar uma soma de 120% do ataque físico e mágico de dano, né, a todos os alvos. E ainda tendo a probabilidade de congelar, né, aumentar a chance de congelamento daqueles pokémon em 15%. Beleza? Aí só, né, pra vocês terem uma noçãozinha. Deixa eu só dar uma olhada aqui, mano. Vamos ver aqui se eu posso ver alguma coisa aqui que seja interessante. Sobre o WK, né? Só pra vocês terem uma referência. Deixa eu ver... Pronto, aqui é imune a efeitos de congelamento, ou seja, o WK não pode ser congelado de forma alguma. Pode ser tratado com um Pokémon de fogo tipo aliado, redução de dano melhorada, aprimorada. Todo dano rebatido sofre bronze de taxa de rebote, ou seja, a taxa de rebote dele quanto for mais alto seria o dano. Então é por isso que é interessante o Pokémon de gelo com ele. Ataque ativo saqueará todo o sangue congelado ao alvo aleatório com sangue congelado, ou seja, as passivas dos Pokémon de gelo que congela ali, né, o HP dos alvos. E toda vida que tiver ali Pokémons com isso, que o WK vai atacar, ele vai focar nesses Pokémon, ele vai saquear, né, esse HP pra ele, beleza? Ou seja, ele rouba pra ele, beleza? Tem lá o muro de gelo de chama gélica que fica ativado por 2 turnos. 6 estrelas que o dano de ataque ativo recebido não excederá o limite superior da própria saúde em 15%. X, o número de companheiros dragão, gelo ou fogo. 30% de ataques de água ou lutador, né? Ou seja, pokémons de água e lutador, né? Tem a proporção de 30% aí. Limite de 3 ativação por rodada, ou seja, pode ativar até 3 vezes e dar uma tancada, né? Para esses pokémons aí. Os 3 primeiros hits, assim por dizer. Ao acertar, né, 28% de probabilidade de congelamento permanente ser ativado, né, num atacante por uma rodada, resfria 2 rodadas. Ou seja, ele tem chance de ficar congelando ali permanentemente, só que é 28% de acontecer. Né? Contra os caras, mano, contra os caras ativa quase sempre isso aqui, passa até 100%, né? Passa até coisa de filme.
Deixa eu ver. E basicamente isso. Escudo de gelo, tal, protege ali o Pokémon. Né, basicamente. O que mais agrega o de gelo é aqui o próprio Witch, né? Witch Kyurem. Em batalha, você é recebido como um elfo, você é considerado como o tipo grama. Quando outros companheiros, super gelo ou grama, recebem taxa de cura, ou seja, eles são curados, eles reverterão em 42,3% da sua própria taxa de reflexão. Limite superior de 20%, o limite superior de toda a própria resistência a dano é igual a 350% da soma da defesa mágica e física, né? Ou seja, toda cura que ele toma, mano, ele vai convertendo em taxa de reflexão, no máximo até de 20%. Então, é curado, ele se cura, aumenta a reflexão. Se cura, aumenta a reflexão. Até um bônus total de 20%, né? Ou seja, ele ganharia, no caso aí, com cura, 20% de rebold, né? Que seria reflexão a mais. Beleza? Nas primeiras 3 rodadas, os alvos inimigos mais rápidos que você, né? Tem 50% de chance de serem aprisionados em congelamento, nível 1. Antes da ação, até a próxima rodada, né? Limite 2 vezes por rodada. Ou seja, toda a vida, né? Ali 3 turnos, mano. Nos 3 primeiros turnos, todo Pokémon que for mais veloz do que o próprio White tem metade de chance, 50% de chance de ser congelado. Né? Não é 100%, é 50% de chance de ser congelado, beleza? Claro que se tiver no efeito de nevasca, essa habilidade aqui, ela tem uma probabilidade maior, né? Entendeu? Tem uma probabilidade maior, né, de acontecer o congelamento, beleza? Só nesse caso. Ao entrar em campo, você ganha uma camada de gelo fixo, né? Ou seja, é tipo um escudozinho, uma proteção aí que ele tem. Durante a ação, Ice Bound, você terá um adicional de Ice Guard, né? Quando estiver em campo, seu próprio Frozen 1 será aprimorado para Freezing 2, ou seja, congelamento nível 2. Que só excede, né? Ou seja, só acaba quando o alvo ali toma 50% de dano, né? Ou, no caso, o efeito acaba, né? O turno ali. Passou o turno, pronto. Aí o congelamento cessa. Ou leva uma purificação. E ele perde ali 10% do HP máximo quando é congelado, né? Ou seja, toda vida que for congelado vai perder 10% da vida máxima. Se somar com a do Abomasnow, já seria 20%, beleza? Então fica interessante aí. Né? E outras passivas que eu já falei também sobre o Z-Move, ou sobre a review também. Tem a review do White Kyurem, né? Aí, caso você queira saber detalhadamente. Mas vamos aqui, mano, no modo aventura não, no modo estágio. Vamos aqui em combate, tá? Fazer, né? Mostrar pra vocês como é que fica aí até então. Vou botar aqui, mano, os Pokémonzinhos de gelo. Vou botar aqui o Abomasnowzinho. Vou botar esse aqui. Deixa eu ver outro Pokémon que é focado em gelo. Pronto, vou botar o cavalo aqui. Perfeito. Né? Vamos ativar aqui. Gelo e dragão. Pronto. Vamos lá. Só pra vocês verem aí como é que é as passivas, né? Rodando em ação. Opa. Tá, ó, tá vendo? Os dois alvos ali, né? Aqui a passiva de congelamento do White já ativou e vigor, né? Tá vendo? Ó, os dois primeiros. Ó, ele aqui, né? Tem 50% de se congelar. Ou seja, foram congelados porque batem na frente do White Kyurem, tá? Então o congelamento já funciona e automaticamente, ó, tomou congelamento, ó. Tá vendo aqui uma esbranquiçada no HP? Pronto. Essa esbranquiçada no HP é justamente já o congelamento, né? Do HP. E aqui, esse aqui tomou um dano, né? Ou seja, toda vez que o próprio WK leva ataque, ele tem chance, né? Como mostrou lá, de fazer o congelamento infinito, né? Que é essa freeze, esse prima de gelo aqui gigantão. E o dele, ó, tem uma soma bem maior, né? Ou seja, aqui já vai o que? Se não me engano é 20%, porque soma o dele com o do Abomasnow. Entendeu? E ainda tem a chance de somar com a do Witch Kyurem. Então vamos aqui dar um ataquezão, ó, ativa congelamento, tem chance, né, de ativar. Aí ativa, né, tá vendo que tá em nevasca aqui, ó, tá vendo o gelo voando na tela? Pronto. Especificamente, toda vida que um Pokémon de gelo atacar, se você reparar, todo o time inimigo lá vai tomar dano, que é justamente o dano lá de 120% do ataque físico e mágico somado, né, causa um danozinho. Aí eu vou aqui, ó, dar um tapa aqui, ó, pá. Pronto, beleza. Vamos aqui dar ultimate aqui, já dá pra dar um ultimate. Meter ultimate aonde? Ele prioriza Pokémon de gelo, né? Então, tiver congelado, aí tome. Pronto, bateu em um alvo ali, pá, congelou outro ali atrás. Vamos aqui usar um Abomasnowzinho. Show de bola. Vamos usar aqui ataquezinho básico. Ó, deu Ice Bound, ou seja, né, efeitos negativos aí vão se acumulando de congelamento, que é muito massa. Aí tome gelo. Pronto, aí reativando, ó, congelamento aí sem parar, né? Esse aqui que é o foco. Até então, ó, ele bateu na Abomasnow ali, jogou no portal, né? Beleza, aí tomou o dano, né? Estourou. Aí pá, estoura. E aí vai indo, mano. Esse aqui, né, é o lance do time gelo. Ele congela, e não só congela, né? Ele também congela até então. Ó, o disfarce de boneco de neve, ó. Ele fica dessa forma aqui, ó. Fica tipo coberto de neve o corpo dele, entendeu? Aí toda vez que ele toma tapa, mano, é basicamente isso aí. Agora vamos aqui meter um tizão aqui bolado, só pra, né, tchan. Congelamento aí total. O tizão aqui do boladão também. Dum. Pronto, ativou ali o congelamento infinito, né, nos inimigos ali atrás. Mais o ult aqui. Tei. E já foi, filho. Já era. Pronto, aí aqui vamos só, né, finalizar. Tá vendo que ele fica tomando um danozinho extra, né, toda vez que dá um ataque de gelo?
É o danozinho extra lá das somas, tá? Somas aí dos próprios Dianas. E cabos. Pronto, particularmente isso, né? Isso aí, né, é o time, até então, congelante em ação. Claro que você pode utilizar ele de outros tipos, como eu mostrei, né? Fiz as formações aí, né? Deixa eu ver aqui, mano. As formações aí, as formas que possíveis times aí que até então possa ser que sejam bom. A galera parece que adotou aquele lá do água, né? Que eu tinha mostrado. Até então, aqui no servidor a galera fez o aguinha, mano. Até então. O CRN aqui adotou o água gelo, né? Ficou muito forte, bem chato, porque é controle e dispersão, assim. O time gelo meio que não funciona muito contra ele, porque a baleia tem auto purification, então ele vai se purificar. Porém, ela não é imune ao dano, então assim, o time gelo consegue causar um dano legal, tá? Lembra, ele causa um dano bom, dano de passiva. É muito semelhante ao time terra, né? Que causa muito dano de passiva. A diferença é que o time água bate muito no time terra, só que o time gelo não apanha tanto de água. Mas assim, apanha de lutador. Então se for um água lutador, por exemplo, aí o time gelo apanha mais, né? Essa aí é a desvantagem. Mas aí é aquilo. Você alterna, né? Tem ali 3 opções de gelo. Você vai alternar em outras 3 opções que, dependendo aí, como você pediu, do servidor de como é que os caras tá usando, né? Mais indicado, né? Eu tô usando no momento Fire, mas eu vou trocar, tá? Eu já fiz os testes, já testei pá, né? Não tá 100%. Eu tô sentindo que o time não tá funcionando, né? A todo momento, ele tá dando as falhas ali, né? E uma falha que acaba resultando em uma derrota certa, né? Então vou trocar, né? Vou estar modificando aí. Provavelmente vou tirar o Ho-Oh e o Charizard, né? Pra testar outras opções, beleza? E aí até testar, né, as variações que a galera tá querendo ver aí. A maioria pede o Psico, né? Quer ver usar o Mewtwo Y com minha origem, né? Pra ver se o time funciona legal. Possivelmente funcione, porque o Y, mano, ele tem um dano muito forte em área, né? Só que assim, tem que ver aquele lance, porque o congelamento, né, do White, né? Que vai ser o grande problema, né? Que o White, eu acho que o Y, ele tem imunidade a controle de nível 2 quando está em campo, né? O campo dele, ele cria o campo dele lá, né? Mental, aquele campo lá psíquico dele, né? Um mundo psíquico, né? Assim por dizer. Aí ele fica imune a controle naquele estado ali, mas não sei, né, mano? Teria que testar. Aí vamos aqui tentar derrubar o Fallen, né? Até então o time aqui ficou melhor adaptado para ganhar do time terra, né? Eu dei umas modificações aí, vamos ver, né? Se vai dar pra bater nele. Eu consegui bater no do Baiano, cara. O Baiano tava usando o time Dragão Terra e deu pra bater no dele. Até que tranquilo, fiz até um vídeo, né? Ontem postei mesmo, só de combate mesmo. Mas ele já mudou o time, se eu me engano. Então não sei, né? Aí vamos ver aqui se o time, né? Como eu digo, né? Se interage bem. Vai depender muito aqui, como eu sempre digo, da minha Mega Rayquaza querer jogar, né? Mas vamos ver. Beleza. Como sempre, né? Meu White nunca dá o congelamento ali, né? Na Rayquaza dos caras, mano. Mas, tranquilo. Ah, é verdade, né? Porque começa com escudo, né, mano? O escudo da Mega Diance meio que protege, né? Faz sentido. Pronto, aqui tá interessante. O time dele tomou ali, né, um congelamentozinho já. Tá vendo? A Rayquaza dele ali tomou congelamento, porque ela é mais rápida que o meu White. Então ele já toma um gelozinho ali, mano, pra ficar ligado. Beleza. Ó, congelamento. Ah, congelamento não funciona nele aqui, né? Mas tá de boa. Ultou, matou. Pronto, aqui já era. Aqui já era. Já tiramos a Rayquaza dele de ação, né? Então já aumenta a nossa chance de ganhar. Ó, PG... o Tyranitar dele morreu de reflete, tá? Ele tava quase morto, na realidade. Então ele bateu, tomou reflete, né? Sofreu aí um grande dano. Perdemos o Abomasnow, mas tranquilo, tá? Quase levamos o time dele todo só no Reborn, né? Pra você ver, mano, como é forte, né? Até então, o efeito de Reborn, né? O contra-ataque aí dos Pokémon Gelo. Mas aí, né? Eventualmente, ele conseguiu derrubar nosso time, né? Normal, mano. Porque aqui é briga de passivas, tá? Né? Briga de passiva. Então, assim, como eu falei, muito semelhante, né? A passiva do time Terra com o time de Gelo, tá? Bem semelhante. Só que a diferença é o quê? O time Terra ativa quando ataca. O time Gelo ativa quando é atacado, né? Então tem essa contravença aí. E já foi. Pronto, ganhamos. Assim, meio um aperto, né? Mas como eu digo, o time não tá 100% até então, né? Eu tô sentindo isso aí. Mas vamos melhorar isso, né? Eu vou tentar adaptar, né, para o que eu estou necessitando. Claro que minha Rayquaza vai cair de rendimento, porque, né, eu vou tirar basicamente 2 Pokémons que é essencial para buffar a ult dela, para ela poder ultar mais rápido. Ou seja, já não vou conseguir, né, ter essa prioridade de velocidade na ult dela, né, a ult da passiva até então. Mas eu acredito que ao todo, o time ao todo, né, vai melhorar, né? E se o time ao todo melhorar, então possivelmente ela consiga ajudar de um certo modo. Caso ela não ajude, aí sim eu vou ter que substituí-la, né? Porque, como eu digo, todo o time, mano, tem um Pokémon principal como dano e tem um secundário. Você tem que circular o time em volta desse principal, e esse circulamento ele tem que funcionar também pro secundário,
entendeu? Pra daí não ficar o time perdido, né? Porque só um DPS não vira o jogo, tá? Não vira o jogo. Só vira se o cara for muito cash. Ah, se o cara for muito cash, for muito forte, muito bem upado, gasta muito, aí já é outro lance, entendeu? Ah, ele tem, pronto, ele é mais cash, mano, ele é mais forte. No servidor ele tem uma diferença grotesca, né, de up. Então, assim, basicamente qualquer DPS que ele colocar ali no time dele, mano, tendo um suporte adequado, vai arrasar com a galera, entendeu? É isso aí, né? É histórico. Mas, é isso aí, né? Uma review sobre o Z-Move, né? Até então, básica, né? Só mesmo pra vocês terem uma noção como ficou aí o Abomasnow. Eu acho que ficou muito melhor, tá? Porque antes que eu testei ele mal batia, no caso nem dano, nem durava, assim, tinha uma duração mais ou menos, né? Não uma duração, nossa senhora, mas agora ele tem uma duração muito melhor, tá? Eu aí achei bem top. Até então, por quê? Assim que ele entra em campo, mano, ele já ativa, né, o esconderijo de neve, ou seja, ele já automaticamente fica imune ao dano, né? Então ele não sofre golpes, né? Assim, não tem a chance de já ali ser eliminado logo de começo, tá? E assim, eu tô usando o meu full dano, tá? Full dano, beleza? Mas ele, pelo que eu vi, tem a possibilidade de ser utilizado como assim, uma forma tanque, né? Uma forma mais eficiente, como eu digo, ele é híbrido, né? Você ali, dependendo do time, claro, se tiver já uns DPS ali, né? Não necessite do DPS dele, aí você pode fazer ele tanque, tipo, é como se fosse um Galed, né? O Galed você pode fazer ele mais ofensivo, usar na backline, ou pode deixar ele mais defensivo e jogar na frente, entendeu? O Abomasnow é o mesmo esquema, né? Contanto que ele tem uma durabilidade boa, né, no time aí que estiver sendo utilizável, tá? Utilizado aí até então. Mas é isso, galerinha, eu vou ficar por aqui, o vídeo não ficar muito longo, né? Depois eu vou fazer, talvez eu faça já hoje, um vídeo falando a respeito do item dele, tá? O que o item dele, assim, agrega. É bem, assim, simplório, né, o item dele, comparado a outros, mas faz uma diferença muito grande ao meu ver, tá? Então fiquem ligados, né? Não esqueça de deixar seu like aí, mano, para dar aquela moral marota para nós. Beleza? Então, valeu, galerinha. Saudações mortais.